Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Eu me ausentei um pouco esse pequeno período, porque eu estava em uma cidade que a internet era muito ruim. Aí eu, quando cheguei na cidade, foi na véspera do jogo do Vasco e Flamengo. O Flamengo foi no sábado, eu cheguei lá na quinta-feira. O jogo foi no sábado, foi antevéspera. Então quando acabou o jogo, eu tentei fazer o vídeo, mas não consegui fazer. Mas aí o amigo meu de uma cidade, ele fez um vídeo e mandou para mim um vídeo dos melhores momentos. Eu peguei e assisti o vídeo pelo momento, tudinho, vi como é que foi mais ou menos o jogo, porque os melhores momentos são aquelas coisas melhores que tem no jogo. Então ele mandou aqueles melhores, então eu vi os lances. Depois eu conversando com amigos meus, vascaíno, flamenguista, botafoguense, tricolores, onde eu estava, e os flamenguistas disseram que o Flamengo deu um banho no Vasco, e o Vasco deu sorte de não ter perdido. Eu vi os melhores momentos, eu não vi banho nenhum. Eu vi um jogo de igual para igual. O Flamengo teve o momento dele, o Vasco teve o momento dele. A bola que, se alguém ele tinha que vencer o jogo, era o Vasco botar uma bola na trave. E a que a bola fosse para dentro, entraria porque o goleiro não estava perto. O restante foi tudo bola defensável. O Flamengo perdeu o gol, o Vasco perdeu o gol, e o mais fácil foi esse que bateu na trave. Eu não vi nada demais. Né? E falando bem de um jogador, o que está chamando a atenção, não só de mim, mas na maioria do vascaíno e de jornalista de modo geral do Brasil, é o jogador Paulo Henrique do Vasco, o lateral direito do Vasco. Para mim, no momento, está sendo o melhor jogador do Vasco. O goleiro não se conta que o goleiro está no gol garrando, não está jogando entre os 10. Eu estou falando entre os 10 jogadores, Paulo Henrique, para mim, é o melhor jogador do Vasco no momento. Antigamente era o Paulinho. Infelizmente, ele se acidentou-se e voltou, não voltou mesmo. Se ele voltasse mesmo, seria muito bom para o Vasco, mas não voltou. Tanto que ele está na reserva. Agora, para mim, o Paulo Henrique é merecido convocação tranquilo para a seleção. Mas como é do Vasco, ele não vai. O outro lá, aquele que não vale nada, já foi para a seleção. Então, o do Vasco não foi ainda. Então, o que acontece? O Vasco empatou, não teve um ponto para cada um. Eu acho que quem teve mais perto do gol foi o Vasco. O cara dessa bola na trave. Mas eu não vi o jogo todo. Então, eu vi só os melhores momentos. Então, eu não concordo com o que o flamenguista falou que o Flamengo deu um banho no Vasco. Eu não concordo. Tá bom? Agora vamos falar do Vasco, agora pela Sul-Americana. O Vasco, ele. Vou falar logo o pior jogador em campo para mim. Tiveram três, mas eu vou citar só dois. O Verratti e Felipe Coutinho. Foi o pior jogador em campo para mim, entre os dois times. Foi o pior jogador. Não fizeram nada de útil, nada, nada. O Felipe Coutinho entrou morto, saiu morto. E o Verratti entrou morto, saiu mais morto ainda. Então, o que acontece? Time jogar no Brasil é uma coisa, contra brasileiro. Jogar contra estrangeiro é diferente. Eles são, sei lá, dizem que eles são mais malandros. Não é mais malandro. Parece que os juízes parece que têm medo de marcar falta contra eles. Então, o Vasco jogou. Então, o que acontece? Para a Sul-Americana, é Vasco e Lanús. Então, o que acontece? O Vasco perdeu. O Vasco perdeu gol, bastante gol. Eu, no meu modo de ver o jogo, não, eu não fico olhando o jogo como vascaíno. Eu fico olhando o jogo como um torcedor, assim, um admirador do esporte. Eu vejo qualquer jogo, eu vejo jogo do Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, eu vejo qualquer time. E eu fico analisando quem foi melhor, quem foi o pior. Às vezes o pior ganha, às vezes o melhor empata. Então, quer dizer que jogo é 11 contra 11. O Vasco no passado tinha aquele time horrível que tinha, com aquela tal de Jabá, não sei quem, conseguiu ganhar do Flamengo dando uma cana de 3-1. O Flamengo um timaço daquele e o Vasco um timinho. O Vasco venceu 3-1. Então o jogo é jogado. Então o que acontece? Nesse jogo contra o Lanús, o Vasco, eu achei que o Vasco no começo do jogo estava levando o cansaço do time deles. Concordo, quem falou isso falou a verdade. O Vasco eles estavam bem melhor que o Vasco, mas de repente o Vasco começou a tomar conta de jogo. E mesmo o Vasco tomando conta de jogo, com Paulo Henrique esgaçando pela ponta,
na lateral, né? Tinha hora que ele entrava pelo meio também. Mas o que acontece? Felipe Coutinho, zerado. Verratti, zerado. E esse negócio de centroavante só quer bola na cabeça, tem que acabar com isso. Eu não gosto de jogador poste, não gosto. Para mim, o time tem que jogar sem centroavante. Isso é o centroavante que sai para jogar, que nem era Roberto Dinamite, Ronaldo Fenômeno, essas coisas assim, tudo bem. Mas jogador poste é aquele que fica parado na área só esperando o cruzamento para na cabeça dele, e quando se vai 10, ele acerta uma. Então, o Verratti é o artilheiro do Vasco? É artilheiro do Vasco. Os momentos dele, a bola quando é lançada e está sozinho, ele faz gol. Mas ele não é um tipo de jogador que domine a bola e parte para dentro da área. Não é. Não é. Ele é muito grande e é cansado também, já está velho, né? O futebol está velho. Então, ele ultimamente só vive reclamando para botar ele como capitão do time. Qualquer coisa agora vai em cima do juiz. Qualquer coisa vai em cima do juiz. Então, ele está assim agora. Ele tinha que jogar lá no outro time, que lá adora reclamar. Então, jogar lá no outro. Então, eu acho que o Vasco tinha que procurar um outro centroavante para o lugar dele. Aquele centroavante que faz gol de pé, que luta, que corre, que sabe dar passe. Esse Verratti não sabe dar passe nenhum. O negócio dele é essa bola na área para ele cabecear, mais nada. Então, ele quer ganhar 1 milhão e pouco no Vasco. O Vasco agora parece que acertou pegar 700 mil. Para mim, não vale nem 200. Eu não gosto do Verratti. Muita gente gosta, acha isso, aquilo, eu não gosto. Ele é um lutador. Ele está na defesa, está no meio, está no ataque, tudo isso se defendendo, mas na hora de arrematar, nem de cabeça. Às vezes ele erra pra caramba. Nesse jogo contra o Lanús, ele tem 2 bolas de frente que ele errou, botou para fora. Então agora, o jogo já acabou, ninguém ganhou, foi empate. Mas vamos falar o que aconteceu no jogo. No primeiro tempo, houve um pênalti a favor do Vasco. Que se fosse pro VAR, daria o pênalti. Mas está certo que o juiz às vezes não viu direito e foi um pênalti meio leve. Então, não marcou, tudo bem. Se fosse contra o Vasco, ele marcaria, ele enxergava. Mas como é para o Vasco, ele não enxergou. Quando foi no segundo tempo, aquele pênalti foi escandaloso, mas muito escandaloso. O jogador do time deles agarrou o jogador do Vasco, enquanto ele jogou no chão, ele não largou o jogador do Vasco. E o juiz estava bem perto. E ele nada. E ele deixou para lá e queria que podia, o Vasco bateu o pênalti, até perdeu o pênalti, tudo bem. Mas acho que o certo, se foi, tem que marcar. Se aquele pênalti fosse a favor do time deles, aí marcava rindo. Aí o cara ficou caído no chão, esperando o juiz marcar, não marcou nada, e ele foi jogado no chão. Ele não caiu, ele foi jogado. O cara puxou a primeira vez, puxou a segunda, até jogar ele no chão. E o juiz não marcou nada. Então, quer dizer que, mesmo fora do Brasil, o Vasco é roubado, dentro do Brasil, o Vasco é roubado. Então, quer dizer que jogou, o Lanús foi no Rio. Então, empatou o jogo por um erro, 2 erros do juiz. 2 erros. O Vasco fez um gol, mas eu concordo que o gol foi impedimento. O Vasco fez o gol, estava impedido, tudo bem. E eles chutaram a bola na trave. No começo do jogo, eles meteram a bola na trave. E o goleiro do Vasco não pegava aquela bola, se fosse para dentro, seria gol. E seria a vitória deles de 1-0. Então, o que acontece? O Vasco tem que, sei lá, armar um esquema, esse técnico, de não só armar jogada para Verratti, armar jogada para todo mundo. Quem tiver na Copa do Mundo de 70, não foi um centroavante. O centroavante foi quem? Quem estava na posição na hora. Pelé, Rivelino, Tostão, o Jairzinho. Quem estava na hora ali? O Rivelino. Então, o time, quando atacava, ia um para referência. Aí, então, mas todos eles sabiam tocar bola, jogava bonitinho. Mas no Vasco não, que fica o poste parado dentro do gol, e o menino metendo bola na cabeça dele, e ele errando, o cara cortando, ele não ganha nada. Vai disputar no pé, perde, vai disputar na cabeça, ele perde, ele só faz gol fácil. Então, quer dizer que eu não gosto dele. Então, para mim, meu modo de ver o jogo contra o Lanús, o pior jogador em campo para mim do Vasco foi Felipe Coutinho e Verratti. Eles não eram nem para terminar o primeiro tempo, era para tirar logo no começo do primeiro tempo. No começo do primeiro tempo, não. No final do primeiro tempo, antes de terminar, colar para os 20 minutos, tirar ele de fora e botar outro. Qualquer um. Eu gostei do Ryan. Eu não gosto muito
desse que foi de Flamengo mesmo, Hugo Moura, eu não gosto muito, ele jogou bola pra caramba. Ele tá melhorando, a cada dia que passa ele melhora um pouco. Mas eu não gosto muito dele, não. Mas ele na posição ali, ele é o melhor que tem. É ele ou o Paulinho. O Paulinho tá ruim, então ele é o melhor no momento. Então o que acontece? O Vasco agora vai jogar. Agora o Vasco joga agora, sábado, agora contra o Cruzeiro, lá em. Parece que é Uberlândia ou Uberaba, agora assim, lá em Minas. Que o campo do Cruzeiro vai ter festa. Vai ter show, etc. Então não pode ser lá. Então vai ser. Eu não lembro bem se é Uberlândia ou se é Uberaba. Eu acho que é Uberlândia. O jogo vai ser lá. Então vai ser praticamente campo neutro, né? Apesar de ser em Minas, mas é como se o Vasco não jogar em casa, jogar no Maracanã, jogar no campo de Volta Redonda. Mesma coisa, não é campo neutro. Não sendo do próprio, é neutro. Então, quer dizer que o Vasco empatou com o Flamengo, que eu acho que foi um pouco de sorte do Flamengo, apesar do flamenguista dizer que foi sorte do Vasco. Eu acho que foi sorte do Flamengo. E também, contra o Lanús, também isso ajuda do juiz. O juiz ele marcava falta. Qualquer coisinha encostasse o jogador do Lanús, caía, ele marcava falta. Do Vasco, ele arrancar a cabeça que ele não marcava. Então tem né, dois pesos, duas medidas. Então, amigo, eu peço desculpa por não ter feito o vídeo antes, mas estou fazendo hoje, tá bom? Então, ó, fica com Deus, até o próximo vídeo. E também vou fazer um lembrete aqui. Ligaram para mim me perguntando como se faz para inscrever no canal. É muito fácil. Abaixo do vídeo está assim, inscreva. Você clica em cima. Ao lado aparece um sininho. Você vai, clica no sininho, se ele ficar preto, você clica de novo. Pronto, todo mundo está em casa. Eu reforço vocês de conhecimento e vocês reforçam meu canal. Tá bom? Então, tchau, fica com Deus e até o próximo.